Futebola aqui. Sou o Gabriel Franco para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse Fla-Flu. Flamengo 1, Fluminense 0. E eu tenho uma pergunta para você. Jesus é o suficiente? Vai ser respondido já já. O Pedro deu a resposta dele, mas vamos falar sobre tudo isso, a começar pelo pré-jogo. Claro, um clima de Fla-Flu, clima até nas arquibancadas. A gente tem uma torcida organizada do Flamengo voltou a poder frequentar os estádios exatamente nessa partida, e a gente viu um Flamengo debilitado. Vou falar minha opinião aqui, porque muita gente fala, o Flamengo é sem dúvidas o melhor elenco das Américas, e papapá, tem a obrigação de jogar bonito em todo jogo. Eu tenho uma questão nesse melhor elenco das Américas aí, tá? O Flamengo é um time que precisa urgentemente contratar. Vamos aqui pensar no Flamengo ideal das nossas cabeças, porque se a gente falasse isso no começo do ano, a gente colocaria assim, Rossi goleiro, beleza. Na lateral direita, o Wesley, já não teve para esse jogo, já foi o Varela, porque o Wesley vai ser negociado muito provavelmente pela Roma por 25 milhões de euros. Aí a zaga, ok, a gente colocaria, sei lá, Danilo e Léo Ortiz, ou então Léo Pereira e Léo Ortiz, ok. Mas na lateral esquerda a gente botaria Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, um dos três. E nenhum dos três pôde estar presente. A gente tem o Léo Pereira, que teve que fazer a função por causa de momentos de lesão. Aí uma volância que a gente poderia imaginar de, sei lá, olha o tanto de opções. A gente poderia imaginar um Jorginho, um Pulgar e De La Cruz. A gente tem apenas o Jorginho, porque o De La Cruz, infelizmente, não consegue se manter em campo. Ele é um cara que seria essencial para esse Flamengo, mas ele não tá em campo, ou ele tá machucado, ou ele tá voltando de lesão. E aí o Alan, que a gente já praticamente tinha descartado como uma peça importante, tem que cumprir o papel. Ali na direita, a gente poderia imaginar um Gerson, que também não está presente, foi vendido. Tem o Luiz Araújo, que eu acho bom jogador, e ele está sendo o melhor ponta do Flamengo nessa temporada. O Arrascaeta, ok, presente. E aí, na esquerda, a gente tem mais incógnitas, porque o Cebolinha não consegue se firmar depois da grave lesão. É o caso do Flamengo pensar o que fazer com Cebolinha, se vai negociar, se vai acreditar numa volta por cima, porém não é o jogador que está entregando hoje. E a gente poderia pensar num Plata, que também não está hoje, machucado. A gente poderia pensar num Bruno Henrique, mas tem toda a questão de aposta. Tá vendo quanto incógnita tem nesse time do Flamengo? E com poucas certezas, titular teve que ser o Wallace Ian. Por isso que, na minha opinião, o Flamengo não é o melhor elenco nem do país. Na minha visão, o elenco do Palmeiras hoje é mais estruturado. Não tô falando que não é um bom time, é claro que é um muito bom time. No meio pra trás, na minha opinião, principalmente. Mas precisa de jogador pra resolver. O Flamengo tá perdendo peças, precisa repor, e esse gap desse momento de temporada é onde o Flamengo vai acabar sofrendo mais no Brasileiro, como vem sofrendo. Agora, vamos falar aí do Fluminense. Fluminense que vem pra essa partida vindo de uma derrota já, mas foi uma derrota pro líder, pro Cruzeiro, 2-0, e vem numa formação semelhante à que jogou no Mundial de Clubes, que o Renato Gaúcho coloca uma linha de 5 atrás e tenta espelhar o que fez, por exemplo, contra a Inter de Milão e etc. E aí a gente vê um confronto de ideias. Flamengo querendo propor o jogo, Flamengo querendo achar espaços, e o Renato Gaúcho, até pela entrevista que deu, ele queria anular chances claras de gol do Flamengo. Então, se a gente olhar por essa ótica, realmente o time do Felipe Luiz não conseguiu criar nada, e o time do Fluminense do Renato Gaúcho impediu a criação do adversário. Então, no campo das ideias, o Renato Gaúcho até pode, dependendo da sua ótica de ver, ter ganho a partida. Porém, o resultado foi mudado por 1-0, que a gente vai falar disso um pouco mais à frente. O Flamengo faz uma partida fraca, na minha opinião. Não gostei, do mesmo jeito que eu falei que foi uma das melhores atuações do time, mesmo com uma vitória por 2-0 mais magra. Eu falo aqui que, apesar da vitória, não foi uma, atuação de brilhar os olhos. Porém, time campeão também tem dessas. Não, quando você joga mal, é importante pontuar. Foi um jogo... O Flamengo também não sofreu. O Flamengo não foi um desespero. Passou longe, inclusive, ao meu ver, do Fluminense sair com essa vitória. O placar foi um 0-0 com gols. O placar mais justo, talvez podemos dizer, seria um 0-0. O Flamengo com mais aposta, mas não consegue infiltrar. Roda a bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E as soluções, ou elas estão no banco, ou elas estão lesionadas, ou elas nem chegaram ainda. No caso do Flamengo, precisa urgentemente, na minha visão, de um segundo volante mais infiltrador, que pise mais na área, que crie chances de gol, que finalize chances de gol. Porque o Jorginho é muito bom, sou fã dele, tá jogando muito. Mas ele é um cara controlador de meio campo, controlador de tempo e espaço ali
da partida, gira a bola para um lado para o outro. E o Alan, querendo ou não, ele tem uma característica parecida. Então o Flamengo fica muito lateralizado, não que o Jorginho não quebre linhas, tá? Ele quebra, mas ele não tá pisando na área, ele não tá correndo e entrando para criar espaço, não tá. Então eu vejo importância de um misto aí de funções. Cara que seria ideal, o Dela Cruz seria ideal. Um cara muito bom condutor de bola, com muita boa intensidade, com uma boa finalização, com um bom passe, com boa infiltração. Mas o Flamengo não tem Dela Cruz. O Dela Cruz ele tá sempre machucado. Então contar com ele é algo problemático. Nessa partida que o Flamengo trocava passes, o Fluminense na sua se defendeu muito bem. A defesa do Fluminense, a meu ver, fez o que tinha que fazer até o momento do gol, só que não consegue sair. A saída sem o Arias, cara, perde muito. A gente vê, pode até chamar talvez de um começo de um Arias dependência, porque era o cara do poder técnico, era o cara do controle da bola, era o cara da armação, era o cara que retinha a bola. Hoje não tem mais Arias. E aí a gente vê, por exemplo, o Canóbio, sou fã do Canóbio, operário da bola, operário, ele vai te ajudar, ele vai voltar pra marcar, mas depender do Canóbio para criação de gol é depender de nada, né? Assim, não querendo falar mal do jogador como estou falando, mas meio que é. E aí o Fluminense ele fica praticamente nulo ofensivamente, não cria quase nada, é uma bola cruzada ou outra, tranquilo. Por isso o jogo estava se encaminhando pro 0-0. Mas aí vem a magia da lei do ex e a magia de tudo que acontece aí nessa loucura que é o Flamengo, nesse BBB, nesse reality show rubro-negro. O Felipe Luiz aposta por algumas alterações, eu até discordo na saída do Alacian. A Arrascaeta fez uma partida muito abaixo, é a segunda partida depois dessa volta do Mundial que eu não gosto do Arrascaeta. Entra primeiro algumas peças, entra aí o Juninho, daquele apelido que a gente não pode falar aqui, mas também não resolve, é um cara com dificuldade técnicas, apesar da boa bola que ele lança pro Pedro, que gera o escanteio do gol, não é um cara que resolve e abrilhanta o jogo. Entra o Matheus Gonçalves, que vem toda a sua polêmica, que ia ser vendido pro Cruzeiro, deixou de ser vendido, ele já reclamou ali nos bastidores que não apareceu em foto oficial, pediu pra jogar no Sub-20 porque tava sem espaço, tá meio incomodado, o Felipe Luiz dá espaço a ele. Eu gosto do Matheus Gonçalves, assim, como potencial, vejo que ele tem muita qualidade técnica, mas não tem tanta explosão, não é tão forte fisicamente. E por mais que ele sobre no sub-20, ele tá naquele gap também que ele não pede passagem no profissional, não pede passagem, não resolve jogo. Ok, entrou e fez o ok, também não resolveu nada, tá entendendo? Não tô querendo desmerecer ele, mas não é um cara que é a solução do Flamengo, não vejo que seja do Matheus Gonçalves, por mais que eu também não vendesse ele pelo valor que seria vendido ao Cruzeiro, 3,5 milhões de euros. E aí, entra a peça, o Pedro. Na minha opinião, certo estar no banco. Para mim, o Felipe Luiz fez tudo certo. Ele agiu bem ao expor o Pedro, porque tinha tentado resolver internamente e não tinha dado resposta. Então ele joga ali na coletiva para ver se dá uma apertada no Pedro, uma ligada, uma virada de chave. E aparentemente deu. As informações são que ele volta a treinar melhor e ele ganha seu espaço, querendo ou não, primeiro sendo relacionado. Fez falta no jogo contra o Santos. E assim, não é que o Felipe Luiz tá deixando ele fora de birra. Tá deixando ele fora porque o queixo não quer treinar. Aí é brincadeira também, né? O cara tem que Pô, eu entendo que o GPS, a tecnologia tá aí pra ajudar, Pedro. Tu não pode ser inimigo do GPS, pô. Não precisa ser o melhor pra correr. Não precisa ser o melhor. Mas fica ali, no top 6, não dá pra ficar no top 6 ali, no top 7, não dá pra dar um esforço? E aí eu entendo, não, ele não tem essa característica. Eu entendo, mas se eu pedir do jogador profissional que ele corra e ele não consegue, e ele não corre, eu não vou pedir pro Juninho fazer um cruzamento de 3 dedos na cabeça de um centroavante, porque eu sei que o Juninho não tem essa capacidade. Mas correr todo mundo sabe, desde os 5... Cara, enfim, o Pedro volta a treinar melhor, Felipe Luiz relaciona ele, coloca algumas peças na frente dele, o próprio Wallaceão, o próprio Juninho, e aí coloca o Pedro. E como as coisas são, num bom passe do Juninho, o Pedro tem uma chance, o Fábio defende, é escanteio, e aí junta todas as místicas, né? O roteiro tá feito. O roteiro da redenção, o roteiro da lei do ex, é cruzamento, Léo Ortiz, craque da bola, Léo Ortiz, tá? Eu sou fã, gênio. Ele que é praticamente o homem do cabeceio nas bolas paradas aéreas do Flamengo, ele desvia, e o Pedro no segundo pau, instinto de centroavante, vai lá, marca, ele vai tirar a camisa, aí naquele momento eu só pensava duas coisas. Ele vai mandar o Felipe Luiz pra aquele lugar, e aí é loucura, aí é coletiva de imprensa absurda, e outra que era que eu queria. Mesmo, por mais que eu discorde, como é que é? Que eu não desgoste do Pedro, mas eu discorde dele. Que por toda essa situação que ele não tá treinando bem. Mas se ele tirasse a camisa e tivesse assim, que Deus perdoe essas pessoas ruins, aí é louco.
Aí é loucura. Aí é momento icônico, aí é edit no TikTok. Aí, meu Deus, o Pedro ganha uma mística. Mas ele é o Pedro, né? Ele não é o Gabigol, né? Ele não sabe fazer. Aí foi lá e colocou que Jesus é o suficiente. Aí eu te pergunto, Jesus é o suficiente? Jorge Jesus é o suficiente? Qual que era a mensagem do Pedro? Mentira, é só realmente falando aí a mensagem religiosa dele. Mas, Pedro, por mais que eu entenda, claro, sua fé, Jesus realmente aí ajudando todo mundo, um grande cara. Mas é suficiente? Se você correr, se você treinar, se você dar, né, um esforcinho mais, ele ajuda quem esforça, né, Pedro? Vamos querer correr um pouquinho. Mas, enfim, gostei até do jeito como o Pedro lidou, por mais de algumas discordâncias ali. Entendo ele ter ficado chateado com a mensagem do Boto, supostamente do Boto, né? Do WhatsApp querendo negociar ele. Isso é coisa, pô, a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol, não pode vazar uma mensagem daquela e tratar um jogador daquele jeito. Por mais que, sei lá, o Pedro tivesse sendo vagabundo ou tivesse não treinando tão bem, não é pra mandar um negócio desse na imprensa. Então eu entendo ele ficar chateado. Mas isso não é motivo pra ele ficar de deboche, pra ele ficar de risadinha e pra ele não treinar. Acho que o plano do Felipe Luiz deu certo, que era incomodar o Pedro a ponto dele querer dar uma resposta e voltar a treinar, que aparentemente é o que aconteceu. E o Flamengo, que já não tem essas peças ofensivas que eu falei, precisava muito de um Pedro que consegue fazer o seu gol. No ponto de vista do Fluminense, não é uma derrota desastrosa. É claro que são 2 jogos sem vencer, são 2 derrotas, por mais que eu também tenha algumas discordâncias com o Renato Gaúcho, das algumas coletivas dele, quando ele fala que o Fluminense tá vindo na pegada, não parou no Mundial, tá vindo numa intensidade alta física e que isso cobra, eu concordo com ele, isso cobra. A gente vê que o Cano não conseguiu estar presente, a gente vê o Fluminense perdeu, pô, a perda do Arias é um negócio assim, que eu não sei como o Fluminense vai repor. Chega o dinheiro e tudo mais, mas não é tanto pelo dinheiro também. Mas é a ausência de um jogador desse no mercado, o scout do Fluminense, que já foi muito bem com Arias, tem que ir bem de novo. E o Martinelli, por exemplo, que estava sendo o melhor jogador do Fluminense na partida até ele ser retirado de campo, talvez muito pelas questões físicas também, acabou prejudicando o time do Flu, que, na minha opinião, acho que vai dar um grande valor às Copas e nesse brasileiro vai tentar pegar uma Liberta, tentar ali disputar por cima, mas é um time do Renato Gaúcho já cansado fisicamente e quando ele compara com o Cruzeiro, que teve tempo para treinar e tudo mais, ele tem sua certa razão. Então é isso, eu pergunto de novo, Jesus é suficiente? Jorge Jesus é suficiente? Felipe Luiz é o suficiente? Pedro, fazendo o que faz, é o suficiente? Fica a dúvida aí, mas fato é que o Flamengo ganha o seu clássico por 1-0 para jogar um balde de água fria e um pouquinho nesse incêndio que tá rondando aí, dessas grandes polêmicas que estão acontecendo, para pelo menos abaixar os ânimos. Inclusive, olha que loucura, esquece o balde. Luiz Carlos Júnior, na transmissão, eu estava vendo, e ele deu uma boa ideia para resolver. Foi ele que deu, não sou eu que tô falando, não. O Luiz Carlos Júnior chegou e falou que Felipe Luiz e o Pedro têm que sentar e fumar um cachimbo da paz. Aí eu não sei se ele sabe o que é o cachimbo da paz ou se ele sabe muito bem o que é um cachimbo da paz. Mas fica aí. Então, Pedro e Felipe Luiz dão o seu jeito. Não sei como, com cachimbo ou não, ou com um abraço frio. O que importa é resolver essa situação. Então é isso. Flamengo 1, Fluminense 0.